Pois é, meu caro cidadão de bem, hoje a gente inicia nosso editorial com a notícia da morte de um grande ícone do Brasil. E o Brasil inteiro paira no luto em virtude dessa situação. Também a gente vai falar sobre uma traição pesada a uma candidata de direita. E você já deve saber de quem eu estou falando. E essa traição mostra o tamanho da falta de coerência, de coesão dos partidos políticos no Brasil. Então, não esqueça de curtir e compartilhar, é sempre importante ter você aqui. E se você quer receber informações sempre atualizadas sobre a política brasileira, segue a gente no canal, é sempre importante. Vamos lá, antes de entrar nas notícias propriamente ditas, o ponto mais importante é sempre o comentário de vocês. E às vezes a gente brinca aqui, às vezes a gente tira onda e faz perguntas sérias também. Eu perguntei para você se há alguma teoria da conspiração sobre a queda do Lula, que deixou de ir para a Rússia e que foi alvo de um pedido de um parlamentar da direita sobre uma investigação. A Polícia Federal tem que investigar o motivo do tombo do Lula. O que aconteceu, o que estava acontecendo, realmente o Lula foi vítima desse tombo ou usou um argumento só para não ir na cúpula do BRICS? O que aconteceu? Lancei um desafio. Pedi para vocês que colocassem a melhor teoria sobre o tombo do Lula. Na minha visão, várias teorias que vocês colocaram foram excelentes. Mas a que mais busca a realidade, talvez, tá? Isso é teoria, seria do Renilson Reis. O Renilson Reis escreveu o seguinte, e aí eu quero saber se essa teoria séria dele, você concorda. Doutor Sandro, a minha teoria é que ele exagerou nas doses de uísque. Ou seja, passou do ponto, levou um escorregão e pimba. Teve uma outra teoria, falou que ele e a Janja estavam brincando de amor e acabou extrapolando, né, os limites. Afinal, o Lula já está com uma certa idade, já não dá conta mais. Então, assim, foi muita gente que colocou brincadeiras aqui, mas a realidade dos fatos é que vai ser averiguado aí, né? Com certeza, a própria Polícia Federal vai ignorar esse pedido de investigação, mas enfim, gerou muita risada nas teorias que vocês criaram aí. Vamos lá, vamos falar de traição. É o seguinte, vocês devem conhecer a Cristina Grêmio. A situação é tão drástica, tão esdrúxula, que até o partido da Cristina Grêmio não está apoiando ela. Ninguém apoiou a Cristina Grêmio a não ser o povo. Então é bom o povo começar a entender que o poder emana do povo sim, quando o povo quer ele consegue. A Cristina Grêmio merece muito e foi a zebra de Curitiba. Ninguém queria ela, todo mundo esnobou. O PL fez um papel pífio, né, fraco, ignorou, ficou ali, não, vamos ver na hora H, chutou ela. Ela quase não teve partido, teve que pegar a primeira, perdão da palavra, tranqueira que apareceu, o Partido da Mulher Brasileira. No meio da candidatura dela, o PMB, né, que é o Partido da Mulher Brasileira, resolve apoiar o Boulos em São Paulo. E agora, o próprio presidente do partido fala que não vai apoiar ela. Algo de errado, não está certo. Essa matéria é do Antagonista, que eu vou trazer aqui para vocês, e diz o seguinte, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês. Partido de Cristina Grêmio não vai apoiar a Cristina Grêmio. Em meio a uma disputa interna, o novo presidente estadual do PMB declarou neutralidade na disputa pela prefeitura de Curitiba. O até então presidente ele foi retirado, né? Em meio a uma disputa interna, o Partido da Mulher Brasileira, PMB, da candidata Grêmio, declarou-se neutro no segundo turno disputado entre o atual vice-prefeito, Eduardo Pimentel, e ela, né, a Cristina Grêmio. Entusiasta da candidatura de Grêmio, Fabiano dos Santos foi removido da presidência do Diretório Estadual do partido e expulso da sigla em um processo conduzido pela presidente nacional do PMB, Sueli Haidar. Ou seja, a presidência nacional arrancou o único cara que dava apoio a Cristina Grêmio e agora quem entrou no lugar simplesmente não vai mais dar apoio para a Cristina Grêmio. Situação mais esdrúxula do que essa é impossível. Isso aí até me remete a uma passagem do Jean-Paul Sartre. O Sartre, ele tinha um ponto interessante. Ele dizia o seguinte: a responsabilidade do indivíduo é inescapável. Grava isso aí para você que está tentando votar nulo no segundo turno em São Paulo.
né? Eu não vou votar nem no Boulos e nem no Nunes, eu não quero saber disso. Para você que votou nulo na eleição de 2022, entendo o que o Sartre dizia. Ele falava o seguinte: olha, a responsabilidade é inescapável. Ao assumir a neutralidade, você assumiu um posicionamento. Não existe neutralidade entre indivíduos vivos. Você sempre tem que tomar uma decisão. E mesmo que a decisão seja neutralidade, você tem ciência das consequências. E a consequência disso é responsabilidade sua. Então, ser neutro não tira de você a responsabilidade que você assume. Resumindo, se você, em 2022, entre Lula e Bolsonaro, resolveu votar nulo e sabia da possibilidade de Lula ganhar, você votou no Lula. Se você sabe agora que no seu partido tem uma pessoa com possibilidade de ganhar e uma pessoa com possibilidade de enfrentar e derrubar o seu partido, qualquer um dos dois resultados, a culpa é sua, porque você não se posicionou ao contrário. Então, o recado que o Sartre deixa para você é que quando você está em cima do muro, é muito pior. Dá para você levar pedrada dos dois lados. Então, posicione-se. Mesmo que você não faça parte da bolha, não entenda diferente. Não é que eu tenho que fazer parte da bolha, mas posicione-se. Olha, essa medida é certa, essa medida é errada. Não, aqui ó, eu tenho Boulos e Marçal, eu prefiro o Marçal. Eu tenho Nunes e o Marçal, eu prefiro o Marçal. Isso é posição. Só sobrou Nunes e Boulos. Não, eu prefiro ir para o Nunes. Ou seja, se o Nunes entra e é um péssimo governante, a culpa é sua também. Se você é neutro e o Nunes entra e é um péssimo governante, a culpa é sua também. Não há como esquivar da responsabilidade. E o partido está fazendo isso agora em relação a Cristina Grêmio. Eu estou torcendo o resultado contrário. É pela primeira vez eu vejo um partido torcendo para o seu candidato não ganhar numa capital como Curitiba. É insano, né? Vamos lá, pessoal. Lembra do pessoal do 8 de janeiro? Aí é repercussão geral, prisão, mas dá uma olhada nessa brincadeira aqui. A Polícia Federal apreendeu 3 milhões na casa de desembargador no Mato Grosso do Sul. 3 milhões em dinheiro vivo. Lembra que esse tipo de cena é muito comum, lembra do Gedel, 50 milhões, num certo espectro de governo. E aí entra mais um posicionamento filosófico. Você vai ficar bravo comigo no começo, mas depois você vai entender. Eu vou te dizer uma frase. A melhor coisa que aconteceu para o Lula e para o PT é o Bolsonaro ter sido presidente. Não entendeu? A melhor coisa para a esquerda que poderia ter acontecido é o Bolsonaro ser presidente. Você não entendeu o porquê? Eu te explico. Entregou o carro com o tanque cheio. Pegou um governo arrebentado, com um tanque vazio, cortou impostos, enfrentou pandemia, fez uma boa gestão, entregou o Brasil com superávit. Ou seja, com um tanque cheio. E agora o PT e a esquerda tá dando cavalo de pau na sua cara de novo, né? O medo de ser punido acaba. Durante a gestão Bolsonaro, muita gente tinha medo de ser punido. A Polícia Federal apreendeu 3 milhões na casa do desembargador, apontado pela corporação como integrante de uma organização criminosa de venda de sentenças. Nessa quinta-feira, a Polícia Federal fez uma operação contra integrantes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. As investigações também miraram outros desembargadores que foram afastados por 180 dias. Entre eles, o presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul também, e os outros que foram presos, né? Presos não, foram colocadas tornozeleiras com eles, né? E foram afastados por 180 dias. Continuam recebendo salário, só estão usando tornozeleira. Achou 3 milhões na casa de um, mas aqui alguém está falando em crime multitudinário. Todos que são desembargadores que estavam no meio disso são corruptos, vamos pegar todos. Não. Alguém está falando em usar as mesmas ponderações que aconteceram com os presos do 8 de janeiro? Não. Afinal, o crime de corrupção hoje é bem menor do que o crime de manifestação. Ainda que a manifestação tenha sido uma balbúrdia, uma baderna. E sim, teve crime ali, ninguém nega.
Não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Por exemplo, a Fátima Tubarão hoje foi condenada pelo Alexandre de Moraes e cá entre nós. Crimes ela cometeu, mas não deveria ser condenada pelo Alexandre de Moraes. O foro é incompetente, não tenho dúvidas disso. Não deveria ser lá que ela deveria ser julgada. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a gente analisa essa situação toda, né, 17 anos para tantos políticos corruptos que roubaram milhões e milhões que nunca pegam cadeia, algo de errado. Não está certo, tem coisa errada nessa história toda. Pessoal, hoje particularmente é um dia triste para o Brasil. O Maguila, ex-lutador de boxe, deve lembrar do Maguila, morreu. E morreu jovem hoje, para a perspectiva de hoje, 66 anos, está muito jovem. Está muito jovem. Mas ele que já estava passando por alguns problemas de saúde. Morreu nessa quinta-feira, aos 66 anos, José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, vítima de demência pugilística. O ex-lutador já sofria de encefalopatia traumática crônica, doença similar ao mal de Alzheimer, causado por repetitivos golpes na cabeça e afeta principalmente lutadores. Pois é. Então assim, você vê que ele é vítima, né, hoje da profissão, né, que lhe rendeu o sucesso, lhe rendeu a fama, o dinheiro, mas minha visão é que morreu jovem. Minha visão é que 66 anos ainda tá jovem demais. Hoje você tá vendo a galerinha aí de 66 anos indo pro forrozão, curtindo, dando banho na molecada. Tem hoje senhores e senhoras aí de 66 anos que estão com uma mentalidade. Cara, minha avó tá chegando nos 97 anos com uma sanidade impecável, né? Então, assim, uma lástima, uma perda para o Brasil. Esperamos muito que Deus conforte a família, né? Um homem morrendo jovem nessa idade. E também, né? É assustador saber que é em função, né, da atividade de pugilista que causa essa doença tão grave, né? Vamos lá, pessoal. Outra questão. Como não era de se esperar diferente, né? Estão partindo para cima do Bolsonaro de novo. A Procuradoria-Geral da República recebe o pedido de punição a Bolsonaro e ex-ministros por ações durante a pandemia. Gente, é insano. O Conselho Nacional de Direitos Humanos é um órgão, ele é composto, eu não me recordo, mas eu acho que é de 22 pessoas, ou é 44, não lembro. Não sei se é 11 do serviço público e 11 da sociedade civil. É o Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Então essa turma, ela entende que o Bolsonaro praticou atos contra a humanidade durante o período de pandemia. Enquanto que a gente está esperando o posicionamento sobre os índios e Yanomamis, que o governo Lula morreu mais do que no do governo Bolsonaro. A gente está esperando o posicionamento sobre a falta de vacina no Brasil. E não tem pandemia, mas está faltando vacina em 60% dos municípios. A matéria é do Conselho Nacional dos Municípios, CNM. Tá. Dengue, recorde de morte, tá tudo bem. Então, assim, não que a gente diga que alguém não deva ser julgado. Não, ninguém é blindado à lei. Se o Bolsonaro tivesse cometido ou se cometeu, deveria ser julgado, mas o Lula também. Então, o que me mata de vergonha mesmo nesse Brasil são institutos ou instituições que analisam de uma forma um determinado espectro ou uma determinada pessoa e, outro lado, fazem de tudo para protegê-la. É o bom e velho use a sua criatividade para pegar esse aí. É vergonhoso. O Conselho Nacional de Direitos Humanos apresentou, na quinta-feira agora, uma representação criminal à Procuradoria-Geral da República, em que pede a responsabilização penal do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos ex-ministros Marcelo Queiroga e Eduardo Pazuello, que ocuparam a pasta da Saúde, e Walter Braga Neto, ex-ministro-chefe da Casa Civil. As acusações incluem crimes e infrações de medida sanitária, preventiva, epidemia, charlatanismo, tá? Crime de charlatanismo e incitação ao crime durante a pandemia de Covid-19. Tá? E aí, qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos lá, pessoal, mas já que hipocrisia pouca é bobagem, vamos mais uma aqui.
A galera do amor, do Somebody Love, que sempre respeita muito a imprensa, só que não, resolveu entrevistar Maria do Rosário, do PT, candidata, que ficou brava, ficou nervosinha, ficou pistola com a galera do UOL. Por quê? Porque eles comentaram a rejeição do PT. E aí, compensa você pegar uma pipoca e dar umas boas risadas sobre isso aqui. Acompanha. Eu sempre acredito que quando os jornalistas me perguntam tanto sobre rejeição, eles acabam ampliando a rejeição. E essa rejeição foi construída pela extrema-direita justamente por eu me opor aos golpistas, aos autoritários, buscar instituir no Brasil a Comissão Nacional da Verdade, enfrentar o bolsonarismo, defender os direitos humanos tão atacados, inclusive a liberdade de expressão dos jornalistas. E das jornalistas. Candidato, só para fazer esclarecimento, então, eu não estou colocando o meu ponto. Eu sei, eu já vou passar de novo para a senhora. Eu não estou colocando o meu ponto de vista. Eu estou analisando eu estou colocando só pragmaticamente, aqui analisando o movimento da sociedade. A senhora pode discordar, tá? Mas eu quero falar que não foi uma opinião, foi uma avaliação. É a minha entrevista ou é a tua? Não, é a sua entrevista, mas eu faço as perguntas. Rapaz, você viu? É minha entrevista ou é a sua? É, meu irmão. É só a extrema-direita que é má com a imprensa, né? Acho que a imprensa tá com saudade do Bolsonaro. Coloca no comentário de vocês. Perguntas. Não, mas não é um monólogo, é uma conversa. Sabe o que é? Pra mim, esse momento vale ouro, gente. Eu sei. Não quero falar sobre mim só. Pergunta pessoal, depois da eleição você me pergunta e eu respondo. Desculpe, candidata, mas aqui a gente faz as perguntas e a senhora responde. Agora eu quero falar. Não, mas é que eu tô numa sabatina, eu gostaria de falar. Exato, mas não é o que a senhora quer falar, é o que a gente propõe perguntas, né? Não, amigo, eu sou da linha do Brizola. Tu me pergunta o que eu quero, mas eu respondo também como eu quero. Vocês me convidaram para 1 hora, meu adversário não quis. Eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, Diego e ouvintes, telespectadores aqui, essa eleição, mais do que nunca em Porto Alegre, é sobre as pessoas, não é sobre a candidatura. Eu não acho assim, não é hora de pensar sobre essa candidatura ou aquela. Enfim. O que vocês percebem disso aqui é que bateu o desespero geral no PT, estão cuspindo fogo para tudo quanto é lado, fogo aliado, a imprensa está apanhando da esquerda, a imprensa está apanhando do PT, e quando eu vejo isso eu falo, bem feito. Vocês da imprensa merecem apanhar da esquerda, estão merecendo cada coisa que hoje vocês estão recebendo, porque vocês plantaram. Olha só, Deus é tão bom que ele permite você plantar o que você quiser. Mas ele é tão justo, mas tão justo, que você vai colher exatamente o que você plantou. Então, alguém aí ficou com dozinha da imprensa, do jornalista, e cá entre nós, né? Atuam hoje como verdadeiros blogueiros. Eu acho que aqui no nosso canal do YouTube, aqui, a gente acaba passando mais seriedade do que esse pessoal que formou em jornalismo, que é comunicador. A gente tá aqui para papear, para conversar. Mas, sinceramente, a ética, a moral, já ficou de lado há muito tempo. Então, se você perguntar se eu tenho dozinha, nem um pouco, tá? Estão colhendo o que plantou. O que você acha sobre isso? Coloca no comentário. E por falar em plantar, né? Colher o que plantou, cara, a onda anti-direita é gigante dentro de algumas empresas que são capitalistas e defende a turma do comunismo. Eu não consigo entender. Sabe quem foi a alvo da vez? Ela cometeu o maior erro que ela poderia cometer sendo do meio artístico. Jojo Todinho. A Jojo Todinho resolveu falar que é de direita. Tinha um contrato da Jojo Todinho com a Avon, e a Avon resolveu cancelar o contrato com a Jojo Todinho. Lembra dela, Jojo Todinho? A Avon cancela o contrato com o Jojo Todinho e vira alvo de boicote. O que o pessoal... Fonte, Vista Pátria, o que o pessoal de direita está falando? Mexeu com um dos nós, agora a direita conseguiu pegar o discurso da esquerda. Mexeu com uma, mexeu com todos. Mexeu com alguém da direita? Pois é. Aí a empresa que vai entender que quem lacra não lucra. Pois é, e aí a turma já está mandando a Avon e as favas. E o que eu não consigo entender, algumas coisas que passam fora da minha cabeça, é a seguinte: nós temos aí uma empresa que depende de lucro,
Hoje quem mais produz, tem receita, tem recurso e compra coisas é a galera da direita, e aí vai partir para cima de alguém por questão ideológica? Pois é. Quem lacra não lucra, né? E dozinha também dessas empresas também. Não vou ficar com dó, não. Sabe, por questão ideológica, perseguindo os outros aí. É feio isso, né? Depois falam que fascismo, né, é da direita. Outro ponto que a gente precisa falar é desse caso aqui, que é emblemático, né? Hoje o que mais se vê são notícias sobre traficantes, sobre criminosos que são liberados para trabalhar e estudar. Ora, a ressocialização do preso, da vítima da sociedade. E tem sujeitos que foram presos, ao meu ver, em situações que são esdrúxulas, né, que, para mim, violam alguns dos posicionamentos sobre prisão política, é o Daniel Silveira. E aí o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido de Daniel Silveira para trabalhar e estudar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa do ex-deputado Daniel Silveira, que pleiteava a liberação do apenado para estudar e trabalhar. Na petição, os advogados apresentaram ao magistrado uma proposta de emprego em uma academia, além de estágio remunerado no escritório de Paulo Faria, seu próprio advogado. Moraes falou, não. E entre nós, trabalhar numa academia, você já viu o tamanho do homem? Eu já vi ele pessoalmente, né? Cheguei a conversar com ele na Câmara dos Deputados quando eu estava lá. O homem é um armário. O homem, para passar na porta, ele tem que passar de lado do tamanho do homem. Não tem capacidade e aptidão para trabalhar numa academia. Não é a ressocialização do preso. Não é bem assim que funciona, né? Então, assim, ignorar a questão ideológica dentro do Brasil é tapar o sol com a peneira. Hoje, o judiciário brasileiro é amplamente ideológico e tem seus alvos favoritos. Isso aí é inegável. Vamos falar em alvo, né? Quem virou alvo da vez agora foi o Marçal. E bem feito, com razão, né? Porque tá dando burrice agora. E um dos pontos que eu tenho aqui é falar minha opinião. Análise. E a Globo está preocupada com o Boulos, tá? Análise. Sabatina com o Marçal é cilada, Boulos. Ou seja, está preocupadinha, né? Logo depois do primeiro turno, o então candidato do PRTB, Pablo Marçal, decidiu tirar uns dias de folga, mas ele não se aguenta. A 4 dias do final da eleição municipal, a sua imagem já começava a ficar meio borrada na mídia. Seria ego, vaidade, falta de sossego ou ambiente em casa? O que explica esse desafio das redes, no qual o Marçal propõe agora uma sabatina com os atuais finalistas da eleição. No entanto, o que mais surpreende é o fato de que o candidato Boulos aceitara um convite tão estapafúrdio para um desafio idem. Será que não vê que é cilada, Bino? Pois é cilada sim. Tá? É cilada, não tenho dúvidas sobre isso, só que a cilada não é só para o Boulos, não, é para o Marçal também. Eu não sei de onde vem essa ideia que, pela primeira vez, eu concordo com o jornal O Globo, estapafúrdia. Porque vem cá, 2 teorias, o Marçal vai chegar lá e vai expor o Boulos e vai detonar o Boulos. Duvido, não é isso que vai acontecer. O próprio Marçal falou que não é isso. O Nunes não vai. Com o comunista, você não dá palco para ele. Afinal, eles deram palco para o Marçal dentro das TVs, dentro das rádios. Não, ele ficou excluído. Agora ele vai trazer para o palco dele um sujeito defensor do comunismo. Qual é a sua, Marçal? Estou tentando entender. Tá? Então, o Bino, Boulos, é cilada? Pode ser. Mas a cilada maior é o próprio Marçal que preparou para ele de novo. Para um cara que fala que tem tanta inteligência emocional, que jogou o laudo e perdeu por burrice, agora faz uma dessa? Vai perder capital político e aí daqui a pouco vão falar que o Malafaia estava certo, né? E aí é foda. O que eu critiquei o Malafaia para te defender, Marçal, agora você vem com uma dessa? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem e sacanagem bruta aí com essa ideia estapafúrdia sua. Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Lembrando a você que se você não fez o download do livro Revolução contra o Sistema, tá na hora de fazer, ainda dá tempo. Tá encerrando, tá? Vai entrar outro livro agora, no começo do mês que vem, em novembro, já é outra pauta. Todo mês nós vamos estar fazendo um lançamento novo para vocês. Então, se você ainda quer o livro,
clica no link aqui, é o momento final para você pegar o livro sobre a revolução contra o sistema, né, o modelo Bukele para o Brasil. Fechou? Tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Lembrando a vocês que a ideia é, a partir da semana que vem, a gente já começar a fazer as inscrições para quem quer aprender sobre leilão extrajudicial de imóveis, tá? Nós vamos trabalhar com 3 vertentes para vocês. Fechou? Muito obrigado. Fica com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial.